Gente, a guerra no Oriente Médio está crescendo e pode se transformar em algo ainda maior. Parece que é isso que está acontecendo. Irã, Estados Unidos e Israel já estão em confronto direto, e vários países da região também estão sendo atingidos por essa situação. A OTAN está se movimentando, e a Rússia também começa a fazer movimentos importantes. Eu vou explicar tudo isso para vocês, então fica comigo até o final porque tem bastante informação aqui. Primeiro, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que essa guerra pode se transformar em uma guerra global? Deixa aqui nos comentários, porque depois a gente volta a falar sobre isso. Agora vamos começar pela Rússia. A Rússia está acusando os Estados Unidos e Israel de estarem tentando ampliar esse conflito no Oriente Médio. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, tem falado bastante sobre isso. Segundo ele, Estados Unidos e Israel estariam tentando levar esse conflito para outros países da região. Um exemplo disso foi um míssil iraniano que teria sido interceptado pelas forças da OTAN na Turquia. O Irã nega que tenha enviado esse míssil. Também houve notícias sobre um drone que teria atacado uma base britânica no Chipre. Porém, o próprio Reino Unido disse que esse drone provavelmente não era iraniano. Outra situação aconteceu em Omã. Também surgiram relatos de ataques, mas o Irã afirmou que respeita a soberania de países como Turquia, Chipre e Omã. Omã, inclusive, é um dos países que mais tenta promover negociações diplomáticas. O governo de Omã já chegou a sugerir que Irã e Estados Unidos voltem à mesa de negociações para discutir o programa nuclear iraniano. Enquanto isso, a Rússia continua fazendo movimentos estratégicos. O presidente Vladimir Putin tem conversado com líderes de países do Golfo, tentando entender melhor a situação. Além disso, Putin chegou a comentar que a Rússia poderia até cortar o fornecimento de gás para a Europa mais cedo do que o esperado. Isso teria um impacto enorme, principalmente porque o Estreito de Hormuz também está sendo afetado pelo conflito, o que influencia diretamente o transporte de petróleo. Ao mesmo tempo, a Europa também começa a se envolver de forma estratégica. O presidente da França, Emmanuel Macron, já enviou um porta-aviões para a região do Mediterrâneo. A França também anunciou que permitirá que os Estados Unidos utilizem algumas de suas bases aéreas na Europa para operações relacionadas ao Oriente Médio. Ou seja, mesmo que não haja ataques diretos na Europa, a guerra já começa a afetar a região de forma estratégica. Outro ponto importante envolve os curdos. Os curdos são um povo que vive no Oriente Médio há milhares de anos, mas que não possui um país próprio. Eles vivem espalhados principalmente entre Irã, Iraque, Síria e Turquia. A região onde vivem é conhecida como Kurdistão, mas ela nunca foi oficialmente reconhecida como um país. Durante várias guerras da história, os curdos receberam promessas de que poderiam ter seu próprio estado. Porém, essas promessas nunca foram cumpridas. Na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, eles lutaram contra o Império Otomano, com a expectativa de que o Kurdistão fosse criado. Depois, em conflitos mais recentes como a Guerra do Iraque e a luta contra o Estado Islâmico, os curdos também tiveram um papel importante. Mesmo assim, até hoje eles continuam sem um país. Agora surgem informações de que os Estados Unidos estariam tentando novamente apoio de grupos curdos para pressionar o Irã. Essas informações ainda não foram totalmente confirmadas, mas indicam que existe algum tipo de negociação acontecendo. Se os curdos realmente entrarem nesse conflito, isso poderia ampliar ainda mais a guerra na região. Por outro lado, a Turquia também acompanha essa situação de perto, porque o governo turco tem conflitos históricos com grupos curdos. Por isso, qualquer fortalecimento militar dos curdos gera preocupação para o governo turco. Tudo isso mostra como essa guerra está se tornando cada vez mais complexa. Ela envolve não apenas os países diretamente em conflito, mas também alianças políticas, interesses econômicos e disputas históricas que existem há décadas. Por isso, muita gente começa a discutir se esse conflito poderia se transformar em algo ainda maior no futuro. Eu quero saber a opinião de vocês.